Queridos e amados irmãos, hoje eu queria falar de um assunto bem simples mesmo, que todo crente precisa, todo servo, serva de Deus precisam, mas ao mesmo tempo que ele é muito simples, ele é muito profundo. Hoje eu quero falar sobre oração. Amém, igreja? Você pode repetir comigo? Oração? Deus me deu um título, que é Como Deus Responde Nossas Orações. Vamos repetir todos juntos? Como Deus responde nossas orações. Amém? Existem situações, igreja, nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, que nós precisamos de respostas diretas do céu. Amém? Você vai vir aqui no sábado, vai ter o pastor Jadilson, tenho certeza que vai ter direções aqui, ele vai dar uma palavra, vai orar pelas nossas vidas, nos abençoar, amém? Muitas vezes você quer um conselho, você chama um amigo, um irmão em Cristo que te dá um conselho, é maravilhoso. Mas existem algumas coisas na minha vida, na sua vida, que precisam vir direto do céu, direto do trono de Deus para a sua vida. Aquelas coisas que só Deus pode desatar, só Deus pode fazer, caminhos que só Deus pode abrir, portas que só Deus abriria e homem não teria força para abrir aquela porta. Existem coisas que só Deus pode fazer e não há intervenção do homem. Por mais forte, mais sábio, mais influente que o homem seja, ele não vai conseguir. Mas Deus, o meu Deus, o seu Deus, que não tem limitação, que é eterno, que é poderoso, que não há sombra de mudança ou de variação, pode fazer nas nossas vidas, igreja. E isso é através da oração. Amém, igreja? Vamos ver 3 textos na palavra de Deus. Você pode abrir na sua Bíblia aí. Se você que não tem Bíblia, acompanha aqui no telão, que falam sobre a importância de você permanecer orando. Hoje eu quero falar sobre isso, você permanecer orando, tá? A oração para o cristão, para o crente, independente da placa, da denominação a qual ele sirva a Deus, precisa ser um estilo de vida, precisa ser uma cultura. Amém, igreja? Vamos repetir, oração precisa ser um estilo de vida e uma cultura. Todo crente precisa orar. Se você não ora, você tão logo não fala com Deus. E se você não fala com Deus, você não pode dizer que tem intimidade com Deus. Amém, igreja? Básico, tá? Mas vamos ver na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, só o verso 1. Não quero destrinchar toda essa parábola por causa do tempo, hoje é um culto um pouquinho mais curto, mas em casa você lê essa parábola aí, é uma parábola, amém, igreja? Vamos ler só o verso 1 do Evangelho de Lucas, capítulo 18. Olha o que Jesus falou. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes o que? Presta atenção aqui. Que eles deviam orar, repete comigo, nós devemos orar. De novo, vamos lá? Aqui a parábola era para Jesus mostrar para os apóstolos, que depois iam passar para a próxima geração, e ia chegar até nós, amém? O que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1? Tudo que Jesus fez e ensinou, está registrado, amém? E obviamente, muitas outras coisas não puderam ser registradas, e não caberiam em livros nesse mundo se fosse registrado 100% do que Jesus fez. Porém, Jesus deixou ensinamentos poderosos para nós, e está aqui um sobre oração. Aqui Jesus ensinou essa parábola para dizer que quem segue ele deve orar. Oração não é uma opção, é uma obrigação do crente. Amém, igreja? Você pode repetir, oração não é uma opção, é obrigação de todo crente.
Agora, olha a segunda parte ali. Deviam orar sempre e nunca desanimar. Repete comigo. Orar sempre e nunca desanimar. De novo, vamos lá. Tá aí 3 desafios. O primeiro, orar. A gente vive uma vida dinâmica, né? Um exemplo aqui do nosso, cadê o nosso diácono Marlon? Acorda 3 horas da manhã para trabalhar. Guerreiro do Senhor aí, ó. Cada um tem sua rotina, né? Uns acordam mais cedo, outros trabalham às vezes no período da noite. Tá tudo certo, né? Você faz suas correrias. Dona de casa, tem que cuidar da casa, arrumar, fazer comida para os filhos. A gente tem as nossas correrias. Então você tem que achar um tempo para orar. Amém, igreja? Independente da nossa rotina, nós temos que achar uma brecha de tempo para orar. Primeiro desafio, orar. Segundo, orar sempre. Porque às vezes o crente ele começa bem. Vou fazer uma campanha de 7 dias de oração. Aí no primeiro dia começa 1 hora de oração. Quando vê, ele orou 1h30. Passei do tempo, foi gostoso. Segundo dia ele orou lá 1h05. Terceiro dia ele orou 40 minutos e meu Deus, eu orei tudo. E ainda falta 20 minutos, vou ficar aqui. Vamos ver se esse tempo não passa. Lá no 4º dia ele já, será que eu vou orar? Estou com preguiça. Então, o orar sempre é um segundo desafio. Porque a igreja precisa adotar o estilo de vida de oração. A oração precisa ser uma disciplina nossa igreja. Amém? E agora, o mais desafiador é o que Jesus falou em terceiro: não desanimar. O desanimar da oração que é o mais desafiador. Porque muitos começam bem, começam com o gás todo, mas quando não veem Deus agindo, param. Amém, igreja? E quando que nós devemos parar de orar? Nunca, igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, pode abrir aí, verso 17. O dia que falarem assim, ó, decore um versículo, você vai decorar esse aqui, ó. Muda para nós, para Almeida, Vilcinho. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Vamos lá, todo mundo vai repetir o versículo em 3, 2, 1. De novo. Pastor, como é que eu vou estar orando sem cessar? Eu estou no meu trabalho, eu tenho que ficar sentado no computador. Você fica em espírito de oração, pensando em Deus, falando com Jesus. E obviamente na hora que você pode separar um tempo de oração, você separa um tempo de oração. Amém, igreja? Então Jesus falou ali em Lucas 18: é um dever orar sempre e não desanimar, tá bom? Agora olha o que Paulo falou aos Romanos, Romanos 12, 12. Pode abrir aí, Romanos 12, 12. Palavras de Paulo sobre esse assunto. Pode abrir. O pessoal que está fazendo aula de teologia comigo, a obrigação, eu ponho, né, Fernando? A obrigação é decorar a ordem dos livros, né? A gente está decorando todo o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Agora nós vamos para o novo, decorar o novo, tá? Então tá lá, Romanos capítulo 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Repete comigo, perseverar na oração. De novo, igreja. Paulo fala, persevere na oração, porque muitas vezes vai ser um trabalho você orar, vai ser desafiador, vai ser cansativo, você vai ter obstáculos para orar. Seja sincero, além do pastor, quem já foi orar, nos primeiros 2 minutos você deu uma viajada, pensou em outra coisa. Tá vendo como é desafiador? Eu tenho um amigo meu que ele é diácono, e ele conta um testemunho que quando ele se converteu, estava no fogo assim, sabe, com Jesus, e buscando o Senhor todo o tempo.
E aí era de noite, ele falou para a esposa dele, diaconisa, falou assim, ó: amor, eu vou ali num canto orar. Ela falou, tá bom. Aí ele pegou a cobertinha dele e foi lá. Se ajoelhou, jogou a coberta por cima e ficou lá orando. E ele demorou, e demorou, e demorou. E ela falou, tá, tem algo estranho. Essa oração tá boa do irmão, né? Vou lá ver. O que aconteceu com o irmão? Estava cochilando. É desafiador. Se Pedro, Tiago e João dormiram orando, você acha que você não vai ter algum tipo de batalha? Pode não ser o sono, mas algum tipo de batalha, algum tipo de impedimento. O que Satanás mais teme, igreja, não é quanto tempo de crente você tem. Ele teme duas coisas: o quão santo você é e o quanto você ora. O diabo não teme você, eu sou da roupa, eu tenho a carteirinha, eu sou batizado. Isso aí. Agora, alguém que obedece à palavra de Deus e alguém que tem vida de oração, Deus ouve e Deus responde. Amém, igreja? A autoridade no mundo espiritual tem a ver com uma vida de oração. Vamos lá, Colossenses capítulo 4, verso 2. Lembrando que Colossenses também foi escrito por Paulo, assim como Romanos, amém, igreja? Tá? Paulo falou ali aos romanos, perseverem em oração. Agora olha o que ele fala para a igreja de Colossos, os colossenses. Capítulo 4, verso 2. Ele falou praticamente a mesma coisa, olha só. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Muda a versão ali, Vilcinho, põe NVI. Olha só para você ver um pouquinho de diferença aqui, a outra versão. Dediquem-se à oração. Repete comigo. Dediquem-se à oração. Tá vendo aqui? A NVI traduziu com uma palavra mais fácil para você entender. Orar vai envolver você se dedicar a isso. Tá bom? Vai envolver você separar um tempo para isso. Vigiando por meio dela com ações de graça. Então você ora já agradecendo. Senhor, eu estou colocando isso diante de Ti e eu sei que o Senhor vai fazer. E eu creio que o Senhor vai fazer. E eu te entrego crendo com fé que o Senhor vai agir. O que está registrado em Marcos? Quando nós oramos, crendo, nós receberemos. Você pode repetir? Quando nós oramos, crendo, nós receberemos. Amém? Então Paulo fala mais ou menos a mesma coisa. Se dedique em oração e quando você ora, já agradece. Senhor, eu oro pela minha família, lá pelo meu pai, pela minha mãe, que não conhecem a Ti, e eu creio que o Senhor vai fazer e já te agradeço em nome de Jesus. Já ora agradecendo, porque quando você ora agradecendo, igreja, você automaticamente está crendo naquilo que você está orando. Amém? Só quem entendeu, aplauda Jesus. Aleluia. Pastor, por que eu tenho que perseverar em oração? 3 razões. Porque tem coisas que só Deus pode fazer por nós. Tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que o homem não pode fazer. Por isso você vai para a oração, para você apresentar diante do Senhor. Quem aqui concorda que Deus tem mais sabedoria que eu e você? Por favor. Quem aqui concorda que Deus tem mais recursos que eu e você? Quem aqui concorda que Deus tem mais tempo disponível do que eu e você? Maravilha! Então se Deus tem mais tempo, mais sabedoria, mais recurso, tem coisas que só Deus pode fazer. Por isso nós temos que perseverar em oração, igreja, porque quando nós perseveramos em oração, Deus está trabalhando por nós, Deus está fazendo algo. Segundo, nós perseveramos em oração para ver o sobrenatural acontecer. Amém? Você pode repetir? Para ver o sobrenatural acontecer. Que palavra é essa que todo crente gosta? Sobrenatural. O natural você sabe, né? O que é o natural? Que é humano, que cabe a nós. Você já deve ter ouvido aquele jargão que todo crente ouve. Aquilo que você deve fazer
só você faz. Cabe a nós fazermos. O que compete a Deus fazer, Ele faz. Amém? O que é sobrenatural? Aquilo que está acima do natural, que passou do nosso limite humano, que ultrapassou das nossas forças, do nosso desgaste, da nossa dúvida, dos nossos anseios, do nosso tempo, das nossas limitações. Só Deus pode fazer, igreja. Amém? Hoje mesmo estava eu e a pastora conversando com uma serva de Deus, e ela estava contando um testemunho. Ela não congrega nessa casa, ela congrega numa outra igreja muito abençoada aqui de Barra Velha, e ela estava contando de uma irmã da igreja dela que tinha o sonho de ter a casa própria, e estava lá fazendo votos, né? Ela fazia uma oferta financeira e falava: vou fazer um voto com Deus, e selava com uma oferta, assim, que custava para ela. E aí ela falou: vou comprar minha casa, e fazia uma oferta, vou comprar minha casa. A fé da irmã, a irmã estava operando a fé dela. E aí ela fazendo votos financeiros, e parece que essa irmã tinha comprado o terreno, ela faltava o material de construção para ela, para essa irmã. E aí comprou o terreno e ela não tinha o dinheiro para levantar a casa. Aí tombou um caminhão de tijolo na frente da casa da irmã, acredita? Aí ela foi conversar com o cara lá, o cara: não, pode ficar, isso eu não vou ter proveito nenhum. Ela falou: cara, aquilo ali foi a bênção que eu precisava para fazer um projeto tal e tal da minha casa, para mim começar a levantar o que eu precisava. Gente, isso é só Deus. É Deus que pode operar em caminhos que a gente não pode operar, fazer aquilo que a gente nem imagina que pode ser feito, criar caminhos. Quando não há caminhos, Deus pode criar, igreja. Moisés estava sendo perseguido por Faraó, pelos egípcios, e ele chegou diante de uma, vamos dizer assim, uma parede que tinha água na frente. Atrás ele não podia voltar, para frente tinha um obstáculo. O que Deus falou? Moisés, o que tem na tua mão? A tua vara. Levanta a tua vara. Quando ele levantou a vara, abriu o caminho. Deus criou uma porta que não existia, criou um caminho que não existia, criou uma solução onde não existia, a igreja. Esse é o meu Deus, é o seu Deus, o Deus que está acima do natural. Por isso nós oramos, porque Deus pode ter soluções que você nem sequer imagina. E se você crê nisso, aplauda Jesus, aleluia. Deus seja louvado. Outra coisa, igreja, Deus tem o tempo dele. A gente conversava isso antes, né, Rafa? Deus tem o tempo dele. E a Bíblia chama o tempo de Deus de Kairos. Você pode repetir comigo? Kairos. Kairos é quando o crente fala tempo espiritual. Você já viu dois crentes conversar e daí de repente um deles fala assim, ó: ah, irmão, fica tranquilo, é no tempo de Deus. Quem já ouviu essa frase? No tempo de Deus. Tem um termo bíblico, teológico para isso. Kairos é o tempo espiritual. O Kairos é diferente do Cronos, o cronológico. No Cronos a gente tem milésimo, minuto, segundo, dias, horas, meses. É contabilizado, é contado o cronológico, o Cronos humano. O Kairos não é contado. Por isso o apóstolo Pedro disse: pois para Deus um dia são como, e 1000 anos é como. Olha só, por que Pedro falou que 1000 anos é como um dia como 1000 anos? Porque para Deus, Ele está em outra esfera de tempo. Ele pode fazer assim na sua vida as coisas. Como aos teus olhos pode parecer que está demorando, mas para Ele é o tempo certo das coisas. Por isso nós oramos, para discernir os tempos. Deus, é tempo disso? Não é tempo disso? É hora? Não é hora? É a forma certa? Não é a forma certa? É esse caminho aqui ou é esse outro caminho que eu tomo? Para a gente poder ter respostas da parte de Deus, igreja. Amém? Vamos lá, pastor, tenho dificuldades para orar, me orienta. Tenho dificuldade, o que eu faço, pastor? Primeiro, separe um local e um horário, e não abra mão disso. Amém? Repete comigo: um local e um horário. De novo. Agora, seja muito sincero consigo mesmo sobre o horário.
Não sobre o local, mas sobre o horário. Por quê? Porque você tem que conhecer o teu relógio biológico. Tem pessoa que de manhã a pessoa não acordou. Ela acordou, mas está ali só de corpo presente. Não despertou ainda, né? Está meio sonolenta. Tem outras pessoas que às 5 horas da manhã já acorda 1000 e já está ali, uau. Então talvez aquele que acordou a 1.000.000, para essa horário de manhã, é ótimo, amém? E para aquele que é noturno, talvez a oração da noite. Você tem que orar num horário em que funcione para você, amém, igreja? Porque a palavra do Senhor fala: aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Ah, pastor, é só de madrugada? É só às 3 horas da manhã? Na verdade não. Por quê? De madrugada geralmente está TV desligada, computador desligado, né, Marlon? Celular desligado, aí você está com mais. Mas para alguns pode ser que de tarde seja esse momento. Pode ser para você, mãezinha, que o filho está na escola, que já fez as tarefas de manhã, seja ali depois do almoço. Então você tem que reconhecer o horário que você está sem inquietações aqui dentro para você orar. Amém, igreja? Por quê? Porque quando nós oramos, igreja, é uma via de mão dupla. Nós falamos com Deus, amém? E pode ser que naquele instante, naquele mesmo instante, Deus queira responder e falar conosco. Às vezes você vai orar e pode ser que Deus não responda naquele mesmo instante, amém? Já teve situações que eu orei e Deus me respondeu 1 semana depois. Eu já tive orações que Deus respondeu anos depois. Eu orei e depois lá na frente veio a resposta. Mas já teve situações que eu estava ali de joelho dobrado e na hora Deus respondeu. Então, se Deus quiser falar na hora com você, o que você precisa? Não estar ouvindo outras vozes. Pastor, que outras vozes podem ser essa? A voz da preocupação com as contas, a voz dos filhos, a voz da TV ligada, a voz do celular apitando. Então quando você está orando, o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, verso 6? Esse você sublinha na sua Bíblia, por favor. Versículo de crente. Mateus 6, 6. Olha só. Mas, quando você orar, repete comigo, quando eu orar, de novo, mais uma vez, para reforçar. Quando você orar, aí Jesus fala, o que você faz quando orar? Vá para o seu quarto, vírgula, feche a porta e ore ao seu pai. Por que Jesus falou, vai para o quarto e fecha a porta? Ah, porque no quarto tem um mistério. Não, não é isso. Por quê? Jesus pediu para fechar a porta, por quê? Porque tem alguém lá na cozinha, lá passando e está lá fritando um bolinho lá. Fritei um bolinho aqui, ó. O cara, opa, já esqueceu da oração. Você fecha a porta, você não, dali você não, para fora você não sabe o que está acontecendo. Você está conectado. Mateus 6,6 está falando de se conectar com Deus. Amém, igreja? E hoje a gente infelizmente está muito conectado a telefone, está muito conectado a TV, computador. Então, quando você ora, você tem que silenciar todas essas vozes. E também silenciar todas as vozes do coração, igreja. Amém? As preocupações do coração. Então, se eu for te dar uma orientação, a primeira, quando você for orar, a primeira, descarregue todas as preocupações. Primeiro, Senhor, eu quero te entregar isso. Hoje eu estou preocupado com isso. Depois que você tirou todo o peso, aí você começa a orar. Amém, igreja? Porque senão você está lá orando pelo teu propósito de oração, mas a sua cabeça está lá na conta. Você está preocupado. A sua cabeça está no filho que tem uma situação na escola para resolver. Então a primeira coisa, o que você faz? O apóstolo Pedro já nos instruiu: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Vamos repetir esse versículo? Lançai sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então a primeira coisa que você faz em oração, seja de joelho dobrado, né? Eu gosto de orar muito caminhando assim pela casa. Está ali caminhando, ou de joelho dobrado, né? Ou, enfim, do teu jeitinho, da forma que você vai orar.
Primeira coisa, tira todas as preocupações, todas, para você não ter mais de uma voz aqui ecoando dentro de você, a voz das preocupações. Silencie as vozes de tecnologia e tente não ter uma segunda ou terceira voz em casa, para que você esteja totalmente aberto a uma única voz, a voz do Senhor, a voz de Deus para falar com você. Quem é crente raiz mesmo, de tempo em tempo gosta de ir para onde? Para o mato orar, para o monte orar, para as vigílias orar. Por quê? Porque você não tem mais uma segunda voz, é você e o Senhor, amém, igreja? Então guarde isso, quando você for orar, eu estou falando do momento que você está consagrando a tua vida em oração, amém? Diferente de orações corriqueiras. Sabe aquela oração corriqueira? Veio o prato de comida, Senhor, obrigado, amém. 2 minutos. Não vai orar 1 hora pela comida. Agora, quando você vai entrar num propósito de oração, para apresentar a sua família, a sua casa, os seus filhos, a sua vida financeira, a sua saúde, você tem que calar as outras vozes, para estar atento a uma única voz, a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. E quem entendeu, aplauda o Senhor, aleluia. Pastor, me dá mais uma dica sobre oração. Às vezes você vai orar e não vai sentir nada, amém? Às vezes você vai orar e não vai sentir nada. Você dobrou seus joelhos, ou enfim, cruzou as mãos, e cada um da sua forma, né? Senhor, te apresento isso, aquilo, amém, aleluia, glória a Deus, né? E a sua oração, você discorre a sua oração. Às vezes você não vai sentir nada, mas algumas vezes você vai sentir. Quando você se conectou com Deus, pode ser que você sinta a presença dEle. Sabe aquele arrepiozinho no braço? Sabe aquele toque? Sabe quando você percebe, tem alguém aqui no quarto, chegou alguém aqui, senti algo, veio algo, ouvi algo, vi algo, tive uma visão, Deus me deu uma palavra, Deus lembrou de um nome. É quando parece que o céu se abre, amém, igreja? Então você deve perseverar em oração, para ver se naquele momento Deus quer abrir uma janela espiritual e a presença dEle derramar sobre você. Aí fica bom. Nesses períodos de oração em que você sente que Deus está interagindo com você, que Deus desce ali, aí aqueles 10 minutos de oração parece que vira uma eternidade, amém, igreja? Então se você tem tempo, você pode, porque às vezes a gente está na correria, acordou de manhã, orou e foi para o trabalho, mas naquele período que você tem separado para a oração, você tem tempo livre, se Deus derramou a presença, não demore para sair da presença de Deus, fique o quanto mais você puder, porque Deus desceu naquele lugar e Deus quer interagir com você, amém, igreja? Eu já ouvi testemunho de pessoas que quando Deus veio, Deus falou audivelmente com a pessoa, Deus falou claramente, oi, tudo bom, tal, como é que você está, é isso, a direção é essa, aquela. Deus respondeu audivelmente. Eu particularmente já tive visões, quando eu estava orando, que eu senti a presença de Deus, Deus desceu no lugar, Deus está aqui, e aí Deus me dava uma visão, ou Deus me dava uma palavra. Então se você tiver tempo, e você sentiu que o céu se abriu, não demore para sair da presença de Deus, deixa o rio de Deus fluir, deixa a presença de Deus fluir, deixa o toque de Deus fluir. Sabe por quê? Porque assim você aumenta a sua intimidade com Deus. Amém, igreja? Você pode repetir comigo? Quando Deus está no lugar, a intimidade aumenta. Amém? Sabe aquele, você deve ter já na sua vida ter tido um amigo ou uma amiga que só de você olhar para a pessoa tu já sabe. A pessoa vai fazer uma piadinha, uma gracinha, você já olha para ela, já pegou tudo. Se a pessoa está com o olhar meio triste, você já olha e já identifica. Quem já teve um amigo, uma amiga assim? Você só adquire isso com o tempo, convivendo com a pessoa, conhecendo o jeito dela, a forma dela se expressar. Com Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu tenho o meu cantinho de oração lá em casa, que eu dobro o joelho lá no meu tapete.
Às vezes é 2 minutos que eu estou de joelho dobrado, que eu estou lá, Senhor, aleluia, glória a Deus, Senhor, Tu é maravilhoso, Senhor, Tu é bom. Aí eu começo a descarregar ali as minhas preocupações, de repente eu sinto aquela presença maravilhosa que vem. Aí eu falo, Senhor, Tu está aqui nesse lugar, obrigado, Senhor, aleluia. Aí a oração flui. Aí a sua oração, você não precisa forçar mais nada. O teu espírito vai estar orando. Você vai estar orando num nível de sobrenaturalidade, igreja. Não é mais no nível de, eu vou ler minha lista de oração aqui, vou repetir minha oração. Muitos crentes ainda não experimentaram esse segundo nível. Só ficaram no primeiro nível, de falar com Deus. Amém, falei, amém, em nome de Jesus, tchau. Não sentiram o toque, não receberam uma visitação de Deus em oração. Amém, igreja? Você não pode passar por essa terra sem que 2 coisas aconteçam na sua vida. Uma, sem você ter lido a Bíblia inteira. Já pensou você morrer sem ter lido a Bíblia inteira? Leia a Bíblia, coloque uma meta na sua vida. Eu vou ler a Bíblia inteira, aconteça o que acontecer. E a segunda meta, você não pode passar por essa terra sem ter recebido um toque de Deus, sem saber o que é ser tocado por Deus. Amém, igreja? E a oração é o momento mais propício para isso, mais favorável, aonde você está invocando Deus. A palavra do Senhor fala que quando nós invocamos, vem algo sobre a nossa vida. Quando você invoca a presença de Deus, a presença de Deus vem. Quando as pessoas lá fora, na sua ignorância espiritual, não conhecem Jesus, invocam outras coisas, aquilo que elas invocam vem sobre a vida delas. Mas se você chamar a presença de Deus, chamar o amor de Jesus, chamar o toque do Espírito Santo, chamar o batismo com fogo, chamar a glória de Deus, aquela glória vai invadir a sua casa, o seu ambiente, a sua vida. E igreja, aí coisas que nem os nossos olhos viram, nem os ouvidos ouviram, coisas que você nem imagina acontecem. Curas acontecem de doenças. A presença de Deus vem e pode curar uma pessoa. A presença de Deus vem e pode te dar uma ideia que você nunca teve. A presença de Deus vem e pode mudar algo que você está tentando mudar na tua força humana. A presença de Deus é quando o próprio Deus vem no lugar. O próprio Deus desce ali. Pastor, Deus não mora dentro de mim através do Espírito Santo? Mora. Agora a manifestação, ou seja, Deus querer interagir, é outra coisa. E isso, todo crente tem esse botãozinho que pode acionar, chamado oração, que você aperta e Deus diz, o que ele falou eu gostei, o que ela falou eu gostei, vou descer lá. Amém, igreja? Ore até que o céu esteja aberto, até que Jesus, através do Espírito Santo, queira interagir com você, descer na sua casa, descer no seu quarto, e melhor ainda, habitar naquele lugar. Às vezes as pessoas falam, pastor, eu pisei na porta ali, senti uma coisa maravilhosa quando entrei na igreja. O que é isso? É a intercessão que está orando, é o diácono que está orando, é o pastor que está aqui de tarde resolvendo coisas e abençoando a igreja, os anjos do Senhor passeando. Os nossos olhos naturais às vezes não enxergam, mas no espiritual tem anjo passeando, é a glória de Cristo pairando sobre a casa. Então a pessoa ela sente aquele poder de Deus, aquela graça de Deus sobre a vida dela, que foi gerada como? Em oração por alguém. Amém, igreja? Mais uma dica aqui: leve sempre uma Bíblia para o seu momento de oração. Não vá orar sem Bíblia. Amém? Por quê? Porque quando você está ali orando, pode ser que Deus queira responder na hora, e você vai abrir e Deus pode falar na hora com você, dar uma resposta na hora. Então todo crente tem que ter uma Bíblia de papel em casa. Você pode repetir comigo? Bíblia de papel. Pastor, qual? Qualquer uma desses seja uma Bíblia. Tem uma Bíblia de papel. Então, acredito que a maioria dos irmãos aqui da casa, você sabe o quanto o pastor é chato com isso. E eu vou continuar sendo chato. Tem uma Bíblia de papel. Você precisa de uma Bíblia de papel. Vai haver um dia, meu irmão, minha irmã, em que o governo do anticristo vai se levantar. Vai haver perseguição sobre a terra e não teremos mais Bíblia de papel.
Então já tenha uma Bíblia de papel em casa. Amém? Vamos lá, para ser breve aqui. Pastor, como que Deus nos responde? Primeiro tipo de resposta que Deus dá para as nossas orações: sim. Você pode repetir essa palavrinha tão pequena comigo aqui? De novo. Sim. Algumas vezes você vai orar e Deus vai responder para você: sim. É isso mesmo. Pode ir. É da minha vontade, é o que eu quero. Sinal verde. Vamos lá, só um versículozinho. 1 Samuel, capítulo 1, verso 27. História de Ana, mãe de Samuel, tá? 1 Samuel 1, 27. Muxinho, me alcança meu celular ali, por favor, que eu acho que eu anotei o versículo errado. Vamos ver. Ah, não, é esse mesmo. Obrigado. É esse mesmo. Olha só. Muda para ACF, Almeida. Por este menino, quem está falando? Ana, está falando do filho Samuel, que ela, uma mulher estéril, não conseguia gerar, e ela engravidou, tá? Depois que ele nasceu, ela diz assim, ó: por este menino Samuel, orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Amém? Acredito que a boa maioria que conhece a história. Ela era uma mulher estéril, não poderia gerar filhos, e ano após ano ela ia à casa de Deus, falava: Senhor, por favor, olha a minha vergonha, olha o que eu passo. Penina, a outra mulher de Eucana, ficava afrontando ela, falando assim: eu tenho filho, você não tem, e zombava da cara dela. E ela orava ano após ano, ano após ano, ano após ano, ela orava. E chegou um dia que Deus falou: sim, eu vou te atender. Amém, igreja? Ana perseverou muitos anos. Repete comigo: Ana perseverou muitos anos. E aí ela fez propósito, em cima de propósito, em cima de propósito, em cima de propósito. Propósito provém de Deus. Não é uma coisa que a nossa igreja contemporânea criou agora, do século atual. Ana fazia propósito. Todo ano ela ia nas 3 festas que os judeus tinham que subir até Jerusalém: Páscoa, Tabernáculos. Ela ia, e ela estava lá: Senhor, por favor, mais um ano que eu não engravido, mais um ano que eu não engravido. Ela fazia proposta em cima de propósito. E aí Deus respondeu: Ana, sim. Amém, igreja? Um detalhe importante: a tua vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus, para Deus dizer sim. Amém? Isso aqui vale a pena repetir. A minha vontade precisa estar alinhada com a vontade de Deus, para Deus dizer sim. Quem diz isso não é o pastor Carlos, é Tiago, o apóstolo, tá? Tiago 4:3, confere aqui, ó. Olha o que Tiago fala. Tiago 4:3. Pedi e não recebeis. Você já fez uma oração e não foi atendida? Levanta a mão quem já fez uma oração e não foi atendida. Tá bom? Então o Tiago está falando que tem oração que Deus não vai atender. Aí ele explica o porquê. Porque pedem mal. Opa, então tem oração que eu não vou receber porque eu estou pedindo errado. É o que o Tiago está explicando, amém, igreja? Aí ele explica o que é o pedir mal: para o gastardes em vossos deleites. Que é pedir da forma errada, que não é pedir segundo a vontade de Deus, o coração de Deus, o propósito de Deus. Amém, igreja? João, o apóstolo amado, falou a mesma coisa na primeira epístola dele, 1 João 5,14. Pode conferir aí. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, o que diz depois da vírgula? Todo mundo, vamos lá? Todo mundo, vamos lá, vamos repetir essa frase? Segundo a vontade dele, ele nos ouve. Então, para ele ouvir e para ele dizer sim, tem que estar alinhado com a vontade dele. Senão, nós vamos pedir e vamos pedir mal e não vamos receber.
Amém, igreja? Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus para saber se agrada a Ele ou não. Amém? Tem às vezes solteiro que ora assim: Senhor, eu quero uma varoa morena, loira, alta, baixa. E às vezes a resposta não vem. Aí quando a pessoa muda a oração, fala: Senhor, eu quero uma esposa, companheira, trabalhadora. Parece rapidinho. Pediu a mesma coisa, mas da forma certa. Senhor, eu quero um carro. Eu quero um carro, Senhor. Me dá um carro assim, preto, branco, tunadão. E aí a resposta não vem. Senhor, eu quero um carro para trabalhar, para ir no mercado, para fazer a tua obra. Opa, gostei, está aqui, ó, porta aberta. Então nós temos que conhecer a vontade de Deus para Deus dizer o seu sim. Porque às vezes está orando e não vê nenhuma movimentação dos céus. Mas quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve e nos responde e abre a porta, igreja. Amém? Só quem entendeu o sim do Senhor aplauda a Jesus, aleluia. Temos também uma palavrinha curta que é o não. Pode repetir comigo? Não. O não, existe dois tipos de nãos, eu vou falar dos dois tipos, tá? Existe o não, que tem a ver com você ser prejudicado se Deus disser sim. Você sabia disso? Que dependendo do que você ora, e Deus disser sim, você vai se prejudicar? Tá bom? Experiência de Paulo, tá? 2 Coríntios 12, do 2 ao 9, rapidinho. 2 Coríntios 12, do 2 ao 9. Quando você vai abrindo aí, o apóstolo Paulo, ele foi até o terceiro céu. Amém, igreja? Ele foi arrebatado em espírito, foi até o céu e viu coisas maravilhosas. Olha o relato dele aqui. 12, do 2 ao 9. É o capítulo 12, tá certo? Isso, ó, Paulo está falando dele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele, Deus, toma o espírito de Paulo, leva até o céu, certo? E eis que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ele viu coisas maravilhosas, amém, igreja? Que nós vamos ver quando deixar esse corpo humano, amém? Paulo teve um spoilerzinho do céu. De alguém assim me gloriarei eu, tá? Então Paulo aqui está falando até um pouquinho meio orgulhoso, né? Ó, esse cara, uau, foi para o céu, tá? Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Agora presta atenção. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, tolo, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo está falando o quê? Eu fui para o céu. Gente, eu fui para o céu. Eu vi coisas que não tenho nem como descrever, de tão grandes, preciosas, maravilhosas. Por causa disso, para mim não ficar orgulhoso, Deus colocou um espinho na minha carne. Não sabemos que espinho é esse. Amém, igreja? Não sabemos. Não tem nenhuma dica. Paulo não dá, não aponta para nada do que possa ser, tá? Acerca do qual, quantas vezes ele orou? Vamos lá, todo mundo, quantas vezes? Paulo orou 3 vezes. E pela vida dele, você conhece, ele era um homem de oração. Amém? Paulo fala que na igreja de Corinto, que era a igreja que mais orava em línguas, ninguém orava mais em línguas do que ele, só em línguas, tá? Então imagina na língua dele, pátria dele, o quanto ele não orava. E ele orou 3 vezes. Eu imagino Paulo orando lá, uma oração, 2, 3, 4 horas. Senhor, me livra desse espinho na carne, para que o espinho se desviasse de mim. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus falou assim: Paulo, eu vou deixar esse espinho aí, vai ficar, não vou tirar de você, vai ficar. Pensa comigo, um irmão da comunidade Hope é arrebatado até o céu.
e aí vê as ruas, vê as casas, né? Vê as ruas de ouro, os anjos, vê mistérios, coisas que são maravilhosas. E o irmão chega domingo e fala: pastor, eu preciso de uma oportunidade, pastor. Eu fui para o céu, e eu fiquei lá no relógio humano, devia ser uns 5 dias lá, eu vi tanta coisa, e eu quero contar tudo para a igreja. Qual a probabilidade desse homem chegar, uau, né? De peito aberto, grande, né? Aí Deus olhou e falou: não, Paulo, eu te mostrei coisas grandes, mas para tu ficar bem humildezinho, Paulo, eu vou te colocar um problema aqui, um empecilho, para você não ficar vaidoso, Paulo. E aí Paulo falou: não, Deus, tira de mim. Deus falou: não vou tirar, eu vou colocar. Essa oração, Paulo, eu não vou responder para você. Tu está pedindo sim, eu vou dar não, Paulo, para te livrar de você mesmo. Amém, igreja? Então tem coisa que talvez você peça para Deus, e fala, Deus falando assim, ó: eu não vou te dar porque vai te prejudicar. Você está pedindo uma coisa que pode trazer a tua própria destruição. É um exemplo humano aqui, falando de um filho de 15 anos que pede um carro para o pai, porque ele quer viajar para outro estado com um monte de amigo. Qual a chance disso dar errado, igreja? É grande, né? É muito grande. Não tem idade, não tem maturidade, vai dar problema. É uma pessoa que fala: Deus, me dá mais dinheiro, aumenta os meus recursos financeiros, mas a pessoa não tem nenhuma planilha financeira para cuidar dos gastos dela. Não administra o que tem. Como é que Deus vai dar mais? Amém, igreja? É um solteiro, uma solteira que fala: Senhor, quero casar, mas é extremamente carente. Extremamente carente, tem um problema grave de carência. Como é que Deus vai enviar alguém para casar? Vai ser um problemão, a pessoa vai se arrebentar com aquela benção. Então Deus naturalmente vai ter que dizer não. Amém, igreja? Os nãos de Deus são para nos livrar de nós mesmos. Os nãos de Deus são livramento. Você pode repetir comigo? Os nãos de Deus são livramentos. Quem entende isso, aplauda Jesus e agradeça, glorifique. Obrigado, Senhor, pelos nãos. Nenhum filho gosta de ouvir não do pai, né? Esse tempo a minha pequena estava lá, espoleta, todo mundo conhece, correndo em casa, pegou uma faca. Queria cortar alguma coisa. Eu falei: Rebeca, você não pode ter faca. Aí começou: por quê? Eu falei: não, você não pode, você não vai entender os porquês, você não pode. Então Deus faz isso com a gente, ó. Isso aqui não, você não vai entender o meu não, mas eu estou dando um não para te livrar de algo maior. Existe mais um motivo de Deus dar um não, amém, igreja? O porquê Ele tem outra vontade para a sua vida. Amém? Repete comigo: o não de Deus também pode ser porque Ele quer revelar outra vontade para a minha vida. Amém? Ezequiel 1, do 3 a 5. Acompanhe aqui comigo, olha que interessante. Talvez você passou por isso na Bíblia e nunca viu. Ezequiel 1, do 3 a 5. Profeta Ezequiel. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Agora olha depois da vírgula ali: filho de Buzi, o sacerdote. Repete comigo: Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. De novo, a mesma frase, de novo, vai lá. Ezequiel tinha um pai que era sacerdote, amém? Ótimo, tá? Na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ou seja, Deus manifestou o poder dele sobre Ezequiel, tá? Pode passar. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Isso aqui é uma visão, amém, igreja? Ezequiel está tendo uma visão, tá? E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, que eram 4 anjos, 4 querubins que ele viu.
e esta era a sua aparência, né? Aí descreve o texto, a gente não vai continuar, tá? Nós estamos falando aqui de Ezequiel. Qual era o ofício, qual era a profissão, qual era a vida? O que Ezequiel fazia? Ele era um quê? Vamos lá, igreja. Começa com P, quem me ajuda? O que Ezequiel era? Vamos lá, o que ele era? Um profeta, amém? Então Ezequiel era um profeta, filho de Buzi, que era o quê? O que o pai dele era? Sacerdote. Presta atenção, nessa época aqui era feita a dinastia, pai sacerdote, filho sacerdote, neto sacerdote, bisneto sacerdote, não tinha escolha. Hoje, graças a Deus, você chegou lá nos seus 14, 15 anos, trabalha aprendiz, faz um cursinho, Senai, sei lá, é um técnico, alguma coisa, e vai para a tua profissão, se encaminha para a profissão, amém? Nessa época não, o pai tinha uma profissão, o filho continuava, o neto continuava, era a mesma linhagem de profissão, amém, igreja? E o pai era sacerdote. Qual era o futuro de Ezequiel? Sacerdote. Só que aí Deus falou: ô Ezequiel, quem está no controle sou eu. Você vai ir lá para a Babilônia, você vai cativo para a Babilônia. E aí ele relata: naquele tempo a mão do Senhor veio sobre mim e eu comecei a ter visões. Ou seja, o teu pai quer que tu seja sacerdote, mas eu, Senhor, te faço profeta. Amém, igreja? Pequenininho, ele deveria ouvir: um dia você vai ser um sacerdote, Ezequiel. Cresceu ouvindo isso, sendo preparado para isso. Aí um dia Deus vai lá, pega o castelinho de areia dele, chuta e fala: não, essa é a tua vontade, eu tenho outra para ti. Amém, igreja? Nós temos um outro exemplo, eu quero só citar. Houve um grande líder no Antigo Testamento que guiou o povo de Israel, chamado Moisés, amém? Moisés guiou o povo para entrar aonde? Na terra prometida. E ele entrou, sim ou não? Não, né? Moisés não entrou, certo? O que Deus fala para ele, tá? Não vou abrir o texto aqui para a gente não se alongar muito no tempo. Ele sobe no alto do Monte Nebo e Deus diz: olha a terra, porque você não entrará. Pega as tuas roupas, você vai pegar as roupas, despir as roupas de Arão, vestir nos filhos dele, porque Arão também vai morrer, você vai morrer, e você vai levantar Josué como o futuro líder, amém? Pensa comigo, quantos anos Moisés caminhou pelo deserto, igreja? Vamos lá? 40, né? Qual que era a expectativa dele quando ele acordava de manhã e quando ele dormia? Ele tinha um desejo só, qual era? A tal da terra prometida. E quando ele chega no final da vida dele, Deus fala: ô Moisés, você nadou, mas você vai morrer na praia, desculpa. Você não entra. A única coisa que Moisés ansiava, Deus falou: não. Aí você pensa, poxa, 40 anos rumo a um objetivo, uma bênção, e ele chega no final e Deus fala: não. Só que, olha só, Mateus 17, do 1 ao 13, esse aqui vale a pena abrir, curtinho, tá? Jesus estava no Monte Tabor, e ali a glória de Deus veio sobre Jesus, a face dele resplandeceu, de um lado apareceu Elias, e do outro lado apareceu quem com Jesus? Vamos lá? Moisés. Olha só, 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, o Tabor. E transfigurou-se diante dele, seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram quem? Moisés e Elias falando com ele. Opa, então Moisés entrou na terra prometida, sim ou não, igreja? Mas não do jeito que ele queria. Amém? Muitas vezes Deus não está te dizendo um não definitivo, Deus está te dizendo um não, mas é assim, ó, não é do teu jeito. Você quer, mas não é do jeito que você quer. Não é no teu tempo, não é do jeitinho que sua cabeça planejou, você desenhou, você já está dentro do negócio, já está vivendo o negócio. E quem disse que eu quero fazer assim? Amém, igreja? Muitas vezes nós oramos a vontade de Deus, pedimos a vontade de Deus, está de acordo com a vontade de Deus, mas Deus quer fazer
colocar aquele produto num rótulo diferente. Deus quer inserir aquilo de uma outra cara, de uma outra forma. Qual foi a pessoa mais esperada pelo mundo? O Messias, Jesus. E quando Jesus veio, os dele não o reconheceram, porque esperavam outro Messias, igreja. Mas nós, a igreja do Senhor, que temos a revelação do céu, não podemos ser assim. A gente tem que estar aberto para Deus fazer as coisas do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer e da forma que Ele quer. Então nunca ore dizendo: Deus, faz assim as coisas. Você ora dizendo: Deus, eu te apresento essa situação, opera na minha vida, mas do jeito que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. Amém, igreja? Moisés queria tanto entrar na terra prometida. Deus falou: não, você não vai entrar. Depois Deus falou: não, você vai entrar, mas do jeito que eu quero. Muitas pessoas na igreja do Senhor ficam tristes, chateadas, frustradas, quando Deus quer abençoar ela, mas entregando o produto num rótulo diferente. Esteja aberto para Deus te abençoar do jeito que Ele quer, igreja, da forma que Ele quer. E agora o fim aqui. O sim, mas o sim não no meu tempo, no tempo de Deus. O famoso espere um pouco. Repete comigo: espere um pouco. O espere um pouco é o sim de Deus. Deus validou, falou: ok, mas eu tenho que trabalhar nisso. Você tem que descansar o teu coração, porque eu vou te abençoar. Eu estou dando o meu sim, mas acalma o teu coração. Gênesis 15, do 2 a 4, olha só, a história de Abraão aqui, para a gente finalizar, tá? Disse mais Abrão, antes de ser chamado de Abraão, tá? Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. No caso, ele tinha um doméstico que morava com ele, chamado Eliezer, que nós vamos ver nos próximos versículos. E se Eliezer tivesse um filho, era quem ia herdar tudo, amém? Pode passar ali. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas, ou seja, você vai gerar filho, esse será o teu herdeiro. O último. Então o levou para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Igreja, Deus falou que ia abençoar aqui Abraão, no caso Abrão ainda, sim ou não? Mas Deus falou a forma. Deus falou: ó, das tuas entranhas, é da tua semente. Agora olha o último verso aqui, Gênesis 21, 5. Você conhece toda a história para a gente ganhar tempo, né? Ele quis dar o jeitinho, né? Não era brasileiro, mas quis dar o jeitinho aqui, né? Colocou Agar, quis passar pelos processos, né? Como muito crente, às vezes, né? Que quer queimar largada, né? Olha aqui. E era Abraão da idade de quantos anos, igreja? Vamos lá, todo mundo? 100 anos. Só que quando Deus falou, ele tinha 75 anos. Se você pegar 100 menos 75, dá quanto? 25. Então levou 25 anos para Deus cumprir a promessa. Pastor, está demorando a promessa. Não tem problema. Levou 25 para Abraão. Você acha que eu e você somos mais importantes que Abraão? De forma nenhuma. Então espere, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele disse sim, não põe os pés pelas mãos. Amém? Algumas bênçãos na sua vida vão ter que passar pelo tempo da concretização da promessa, dos processos onde Deus vai trabalhar. Não acelere os processos. Só áudio no WhatsApp você põe 2.0. Na vida não tem 2.0. Tem os processos normais e Deus não pula eles, igreja. Amém? Que você possa sempre entrar em oração discernindo se é sim, se é um não, porque você vai ser prejudicado, ou se é um não, porque Deus quer outra coisa, ou se é um sim,
para você esperar um pouquinho. Amém, queridos? Vamos todos ficar de pé, quero chamar o louvor. Nós vamos, obviamente, terminar esse culto orando. Então hoje eu não vou chamar ninguém a um apelo. Que você possa, do seu lugar, do seu jeito que você ora, quiser dobrar os joelhos, quiser orar sentado, mas você apresentar aquilo que você precisa apresentar em oração. Quantos meus irmãos aqui preparam algo para a gente adorar, louvar o Senhor? Tenho certeza que você tem questões para apresentar. A sua família, a sua saúde, a sua casa, o seu ministério, as suas preocupações. Coloque diante de Deus: Senhor, a situação é essa, aquela.